Minha proposta hoje é falar de visão, mas eu quero ministrar uma outra palavra, também no mesmo foco. E eu preciso que você abra a sua Bíblia, Gênesis 30, 24, e depois nós vamos ler Gênesis 50, verso 26, e depois vamos ler Gênesis 37, 2. Então são 3 textos, ok? Você pode anotar aqui para acompanhar depois. Gênesis 30, 24. Chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Gênesis 50, verso 26. 50, 26. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Gênesis 37, 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a má fama deles a seu pai. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Ó Pai, usa-me nesta hora para abençoar a tua noiva, a tua igreja, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, eu peguei aqui 3 momentos da vida de José. O primeiro momento, aparentemente muito importante, é verdade, é o momento do seu nascimento. É o momento que ele chega nessa terra. Nada teria acontecido se ele não tivesse chegado. Mas esse é um momento que, na verdade, onde ele não realiza nada, onde a dependência, né, é muito grande, ele é 100% dependente para tudo. Este é o momento da chegada dele. Quando eu mostrei para vocês Gênesis 50, 26, também é um momento onde ele já não desempenha tanta coisa. Ele tem 110 anos de idade. Do mesmo jeito que chegou frágil, está partindo frágil. Do mesmo jeito que chegou sem produzir nada, está indo embora produzindo pouca coisa. Na verdade, aqui, a representação do que no mundo moderno vemos nas lápides dos cemitérios. Apenas 2 datas é o que consta: a data de chegada neste mundo e a data de partida deste mundo. O que separa essas 2 datas é apenas um tracinho. Apesar de ser pequenininho, de não conter tantos números, é nele que está inserida tudo o que fazemos ao longo de toda a vida. Do jeito que chegamos, sem nada, partirmos sem nada. Do jeito que chegamos sozinhos, partimos sozinhos. É assim que a vida funciona. Há um ditado chinês que diz que quando a partida de xadrez termina, se você é um peão ou se você é um rei, você vai para a mesma caixa. Mas a maneira com que José enxergou a vida, a maneira com que ele enxergou as oportunidades, as dores, as coisas boas e ruins que aconteceram ao longo de 0 a 110 anos, fizeram dele um dos maiores homens nas histórias bíblicas. E eu quero mostrar isso rapidinho. A história, da verdade, o agir de José começa com 17 anos de idade.
De 0 a 17 anos, nós vamos falar muito pouco sobre ele. Ele é narrado apenas, certo, como sendo filho de Jacó. Mas 17 anos de idade, a vida de José começa a despontar. Ele é o filho mais novo até então de Jacó. É o filho único de Raquel, que sonhou e lutou tanto para ter um filho. José é alguém que anda na companhia de seus irmãos, os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, que também são mulheres de seu pai. É na companhia delas que José, ou dos filhos delas, que José vive o seu cotidiano, o seu dia a dia. E o comportamento desses rapazes, ele se choca com a criação oferecida por Jacó. José conhece e sabe que há um padrão de moralidade que ele e seus irmãos precisam viver. O que define o padrão, ou o que define a moralidade de uma sociedade, é um padrão. Todas as vezes que o padrão é removido, as pessoas não sabem onde precisam se encaixar ou como precisam se comportar. Um dos motivos pelos quais, nós vemos o dilúvio, nós vemos que as pessoas viviam ali fazendo, ou vivendo como queriam. Cada um tinha o seu padrão. E é nesse ambiente que o caos se estabeleceu, a ponto, de Deus dizer: eu vou acabar com tudo isso. Ao contrário de acabar com aquele, ou usando aquele mesmo modelo, o que vemos é um mundo caminhando para o mesmo ambiente do dilúvio, não para ser destruído como ele foi naquela época, mas um ambiente propício para que tudo isso termine com a chegada e com o retorno de Cristo, para buscar a sua igreja. Um ambiente onde cada um faz o que deseja. José é novo, seus irmãos estão oferecendo o padrão, mas é interessante que a ótica de José é diferente da de seus irmãos. Ele é alguém que vive num ambiente onde as pessoas se comportam, oposta ao padrão que receberam, mas José se mantém firme. Ele não se torna um produto do meio, independente, de com quem ele ande, o ambiente que ele frequente. Ele está ali naquele ambiente, mas na verdade aquele ambiente não guia suas condutas, o padrão moral dele, a maneira cuja qual ele resolveu viver, é isso que vai fazer dele um homem brilhante no futuro. Chega um momento que o padrão de José é tão desconfortável para seus irmãos, que os irmãos não toleram mais a presença dele. Não há mais uma maneira pacífica, certo? Eu não sei por que motivo José fala com Jacó, levando informações de um comportamento ruim de seus irmãos. Eu não sei se ele está querendo fazer isso com o propósito de corrigir seus irmãos, e ele sabe que não tem voz ativa, pois ele é o caçula, e talvez esteja bem intencionado em dizer: papai, os meninos não estão se comportando bem, mas os meninos estão satisfeitos do jeito que estão se comportando. Os meninos se acostumaram com aquele estilo de vida. Aliás, eles são tantos praticando a mesma coisa, que parece que eles estão certos e José que está errado. Quando o volume de pessoas começam a fazer coisas juntos, mesmo que elas estejam erradas, mesmo que elas estejam fora dos padrões, inevitavelmente, aquele que tenta se manter no caminho vai enfrentar sérios problemas. Mas pastor, e se eu quiser viver a minha vida e não fazer como José, eu não denuncio, eu não falo, eu fico quietinho? Não interessa. Qualquer pessoa que viva um padrão moral, mesmo que seja calada, ela passa uma mensagem para o imoral. É possível viver na moralidade.
Qualquer pessoa que consiga viver um padrão correto, ele passa uma mensagem para o incorreto. E aprenda uma coisa: a conduta fala mais do que a palavra. É melhor você dizer que é santo e não ser santo, do que não dizer que é santo e mostrar para os outros que é santo. Porque a sua conduta, ela ofende. Um casamento bom, prazeroso, onde o casal é parceiro, é amigo, constrói junto, lutas pelos mesmos propósitos, onde os filhos são legais. Você não precisa falar isso para ninguém, está todo mundo olhando para você, olhando para o seu casamento, olhando para a sua família. Eu não sei o motivo cujo qual José diz para seus irmãos. Eu sei que a presença dele, ela não é boa, ela não é agradável. Os irmãos não querem ele por perto. Sabe por quê? Porque seu estilo de vida incomoda. É assim que José, 17 anos de idade, lá está ele, vivendo no meio de seus irmãos, mas chega um momento que não dá mais para viver. Chega um momento que se torna insuportável. Eu nunca vi José reclamando, não. Eu nunca vi José dizendo que não queria andar com seus irmãos. Eu nunca vi isso na Bíblia. Eu vi os irmãos dizendo que não dá mais para caminhar com esse cara. Não dá. Não dá por dois motivos. Não dá porque ele fala com o pai sobre o nosso comportamento. E não dá porque o comportamento dele mostra para o pai que é possível viver de uma forma correta. Então não dá mais para ficar aqui. E quando eles decidem, porque preste atenção, eu gosto disso, quando eles decidem que não dá mais para caminhar com José, Deus disse: então eu vou tirar meu filho do meio de vocês. Eu vou levar meu filho embora. A história, ela não bate muito bem se você fosse analisar, porque preste atenção, o Jacó já notou que os meninos não gostam de José. Isso é notório. Todo mundo sabe disso naquela casa. Agora, Jacó manda os meninos apacentar suas ovelhas e eles demoram. A demora dos meninos faz com que Jacó fique preocupado. Jacó então chama José e manda José ir procurar. Manda José ir sozinho. Gente, tem alguma coisa por trás disso. Não faz sentido. Se ele está sentindo falta de seus filhos que estão em grupo, perdido, ele tinha que mandar José pelo menos com os 2 ou 3 camaradas, um grupo. Mas ele manda José só. O texto diz que José não é bem sucedido. Ele procura os irmãos e não consegue achar. No momento em que ele decide que não acha seus irmãos, ele resolve voltar. E quando ele está voltando para casa, um homem o vê e pergunta: o que você está procurando, cara? O que é? Ele falou: estou procurando meus irmãos que estavam apacentando as ovelhas. Eles são tanto, as ovelhas são desse jeito, as roupas são assim. Ele dizia: eles passaram aqui sim, eles foram naquela direção. Que homem é esse que achou José? Onde é que Deus estava quando tudo estava acontecendo? Se nós sabemos o desenrolar dessa história, e ele inicialmente não é bom. Deus está controlando todas as coisas, mas Ele está separando o joio do trigo. Ele vai mostrar para seus irmãos, ou para seus filhos, porque todos são filhos de Deus, o que Ele é capaz de fazer na vida de alguém que se entrega na totalidade e que é obediente. Alguém que consegue olhar os padrões e segui-los. Sabe o que eles vão fazer agora? Eles vão vender José a uma caravana de ismaelitas que está a caminho do Egito. José agora é vendido pelos irmãos. Parece algo muito agressivo, e o é.
José está sendo vendido pelos irmãos que deveriam protegê-lo. José, ele foi mandado procurar seus irmãos pelo seu próprio pai. Se você olhar, há uma situação acontecendo nesse ambiente que pode azedar o coração desse garoto. Eles estão tentando matar José, é verdade, definindo se mata ou não mata. Judá encabeça uma rebelião para matá-lo. Rúben, que é o primogênito, defende José, e naquele ambiente mata, não mata, morre, não morre. A caravana passa e alguém diz: não vamos matá-lo, vamos ganhar um dinheirinho, vamos mandá-lo vivo para o Egito. Vivo sim, amargurado talvez, vivo sim, decepcionado talvez. Uma das estratégias de Satanás, e muito poderosa, é: eu não tenho autorização para matar você, mas eu tenho autorização para te ferir, para te magoar, para te decepcionar, para criar em você comportamentos que impeçam que você progrida lá na frente. Porque são, em tese, 10 desobedientes vencendo, se sobrepondo a um obediente. Parece até que não vale a pena ser obediente, parece até que não vale a pena ser certinho, parece até que vale a pena, que não vale a pena lutar para viver as coisas. Quando nós olhamos uma situação dessa, se não conhece, nós aqui já sabemos o final dessa história, para nós é mais fácil, mas esquece o final. Pense o que está acontecendo no momento. São 10 desobedientes vendendo um obediente. É um garoto que tem uma roupa legal, um conforto legal, uma família estruturada, sendo vendido para viver como escravo, suspendendo seus lábios para enxergar seus dentes, mexendo no seu cabelo para ver se não tem um piolho. Sua roupa agora é a pior, suas instalações são as mais precárias. E quem ele é? Ele é um servo de Deus, que viveu momentos bons quando nasceu, porque era filho de um cara extraordinário chamado Jacó, de uma mãe que sempre sonhou em ter um filho chamado Raquel. Seus primeiros dias foram extraordinários, roupinha boa, comidinha boa, todo cuidado, mas a vida não é feita só de momentos bons. Se prepare, meu irmão, que uma hora falta grana, que uma hora os amigos vão embora, que uma hora a doença chega, que uma hora o acidente acontece. Vem para todo mundo. Agora está um momento ruim. Está ele caminhando como escravo, chegando no Egito. E como escravo, ele vai trabalhar na casa de um homem rico, próspero, poderoso, chamado Potifar. Mas o que ele é? Ele é um escravo. Pelo menos ele tem esse título. Mas na casa de Potifar, José não trabalha como escravo. A mente dele não é de escravo. A visão dele não é de escravo. Me parece que José está trabalhando para Potifar como se Potifar fosse seu pai. Está trabalhando para Potifar como se Potifar fosse seu Deus. E José foi alguém treinado para fazer sempre o melhor, independente de onde estivesse. Foi como um comportamento legal que ele se tornou o melhor filho. E agora é com um comportamento decente que ele se torna o melhor servo. De todos os servos que Potifar tem, José, ele se destaca. Ele é alguém que está acima da média, sua visão é sempre mais ampla, sua organização é sempre extraordinária. Ele é alguém que trabalha muito para que o outro fique rico, mas ele não tem problema com isso. Ele trabalha o tempo inteiro, movendo posses,
mexendo com coisas que não são suas. Provavelmente o desejo de subtrair alguma coisa deve ter vindo. Talvez não fez, porque não teria nem onde guardar, não tinha instalações, não tinha como gastar, não tinha como fazer nada. Mas é importante olhar e tentarmos observar como a mente desse garoto que já viveu na fartura, agora ele volta ao ambiente de fartura, cujo qual a fartura que ele administra hoje não é nada dele, é tudo de seu Senhor. Mas ele consegue sobreviver a isso. Tem etapas da nossa vida, gente, que parece que a gente vive para que o outro cresça, faz para que o outro seja visto. É assim que funciona. Parece que a nossa recompensa é quase nada diante daquilo que nós estamos fazendo. Você já se sentiu assim no seu casamento? Fazendo quase tudo e seu cônjuge não fazendo nada? Já sentiu assim com seus filhos? Investindo tudo nele e parece que não tem retorno de nada? Já se sentiu assim na sua empresa? Já se sentiu assim na sua igreja? Onde tudo que você faz parece que é canalizado para os outros. Quanto mais você faz, mais o outro aparece e mais você se torna insignificante. Você é capaz de sobreviver a isso? Se for, no final Deus tem bênção para você. Se não for, você vai morrer no percurso. Porque a vida é assim. Você olha hoje para mim aqui, você nunca me viu, né? Carregando o banco nas costas, todo domingo de manhã, 15, 20 bancos, atravessando a rua, sozinho. Acabava a escola bíblica dominical, sabe o que acontecia? Todo mundo rapava fora. Ria, gostava, nossa, pastorzão. Na época eu era presbítero, você é um cara maneiro, nossa, a gente gosta demais, Deus abençoe. E os bancos ficavam. Sabe quem botava o banco nas costas? O irmãozinho aqui. Sabe quem via? Ninguém. Era assim, a turma está aí, lembra? Era assim. Tem época da sua vida que é desse jeito. Ninguém te vê, você sobe na cadeira. Você vem bem vestida, parece que você sumiu. Você é a mulher invisível. Você está na pista querendo arrumar um adversário. Dá uma ajeitada na carcaça, bota na vitrine. Parece que você é a mulher do Celton Mello, a mulher invisível. Tem época que você pega seu currículo que tem tanta coisa e ninguém vê nada. Parece que você é formado em letras apagadas, ciências ocultas. Já se sentiu assim? Tem época da vida que é desse jeito. O cara está lá vivendo na casa do cara, trabalhando, e o outro enrique. Isso aí, dinheiro, olhando as coisas e só crescendo. E quem é que fica rico? O Potifar. Eu sei que é difícil. Você vem aqui, se mata, você ensina, você canta, você toca, você faz isso, chega aqui primeiro que eu, vai embora depois que eu, atende gente no gabinete, ajuda as pessoas, faz isso, socorre o fulano ali, o outro ali ora, expulsa os demônios, certo? Um demônio que eu nem conheço e ele expulsou, certo? O outro ali ajuda, organiza, o outro ensina, o outro faz isso. Rapaz, fui na igreja do pastor Cláudio. Nossa, mas que igreja boa. Oh, louvado seja Deus, deixa eu, porque eu já sofri pra caramba. Na minha vez, só de provar um cadiquinho, você está chateado porque alguém está me elogiando. Tem época na vida que é desse jeito. Você faz. E José venceu, não pegou nada. Certo? Aí vem o próximo teste. A mulher do cara, maluco. O texto diz que o cara era eunuco, castrado. Não sei se literalmente castrado. Também sou obrigado a saber a fofoca inteira, certo? Isso a gente chega no céu e pergunta. Mas eu acho maneiro porque ele é eunuco, mas tinha mulher. E aí não é difícil entender por que a mulher dele está de olho num garoto, o Zé. Que se você olhar a história dos homens de Israel, pensa numa história de homem bonito. É porque esse assunto não me interessa, mas se você quiser estudar, fica à vontade, olha, na verdade. Eu não me meto nesse negócio não, certo? Mas só tinha uns camaradas bonitão.
certo? Uns caras mesmo. E aí a mulher do cara, a mulher do Potifar, ficou de olho no Zé. Eu imagino ela cruzando com o Zé. Bom dia, José. Oi, bom, Zé. E o Zé, não, cara, que maluca gostosa. É, porque a mulher devia ser maneira, mulher feia não tenta ninguém, não é verdade? Aqui eu posso falar, só entra no céu porque recebe um novo corpo. É brincadeira, heresia. Mas olha aqui para mim, aquele mulherão, olhando para o Zé, sim ou não? É a próxima prova para testar o que esse rapaz é capaz de fazer mediante as tentações. Que o diabo é um estrategista, o que ele quer é derrubar você. Então ele vai te atacando em determinadas áreas, buscando achar em você um ponto fraco. E agora a mulher do cara está de olho nele. E a mulher falando, e a mulher é louca, maluco, vai ler depois. Doidona, partiu para dentro. Falando, vem Zé. Poxa, tem um texto que ela sugere que é mais ou menos assim: José, acorda José. Você já administra tudo aqui? Potifar não faz nada. Literalmente nada. Entendeu, Zé? Então vem. E o Zé falou, não, mano, que é isso? Que vontade de ir, rapaz. Nossa, mas eu não vou. Eu quero, não vou. Quero, não vou. Quero, não vou. Isso é gente. Por favor, não fala que não quer. Você fala, eu quero, mas eu não vou. Entendeu? Por exemplo, você quer emagrecer. Você quer comer? Fala assim, não. Fala não. Mentira. Você quer emagrecer, você olha aqui. Aquele pudim de leite, sim, nossa. Aquele brigadeiro que você come, a papada chega, vem tudo pra cá assim, ó. Né? Você quer, lógico, é muito importante as pessoas entenderem isso. Você é gente, como gente, você vai ter que lutar. Lutar ao lado de Deus, porque sozinho você perde. A mulher está dando mole pro Zé. Agarrou o Zé! Eu fico pensando assim, aquele mulherão gostoso, garrando, falando, maluca, pelo amor de Deus, me solta. Ou não solta. Eu nem sei o que eu falaria. Minha mulher não está aqui, eu estou falando a verdade, né? Ninguém mandou ela embora. Ela estava só no primeiro culto. E eu sei que o nego vai falar para ela. Aí amanhã eu vou falar, não, estava brincando, querido, nossa. Pegava nada, não estou pegando nem você, vou pegar a mulher do Potifar. Não é? Então escute aqui, olhe para mim. Eu quero que você entenda como esse cara enxerga a vida. Porque ele não é nenhum super-homem. Ele é alguém que foi capaz de sobreviver aos exemplos negativos. Ele foi alguém que foi capaz de sobreviver vendo as pessoas que deveriam protegê-lo abusar dele. Troca isso por uma violência doméstica, troca isso por uma pedofilia, troca isso por um estupro. Porque quem estupra, quem abusa são pessoas que deveriam, ou na maioria das vezes, proteger. E qual é o interesse? Amargurar seu coração. Encontre um homem no percurso que abuse de você e nunca mais seja feliz ao lado de um. Assista um homem bater na sua mãe. O propósito do maligno é esse. A vida é desse jeito. E nós precisamos sobreviver a isso. E agora ele está nesse ambiente. Só que esse ambiente não é mais para ele. A hora que ele passar no teste, a vida vai levá-lo para o próximo nível. Pare de reclamar e passe logo. Você está entendendo? Porque Deus vai te levar para a próxima fase da sua vida. E você vai viver o extraordinário de Deus. Ele pegou a mulher, sim ou não? Não pegou. Mas a mulher louca se sentiu rejeitada. Um dia ela agarrou o Zé, sozinho, se testemunha. Me pega, Zé. O Zé, não.
E o Zé saiu correndo, deixou a capa para trás e ela ficou gritando: tarado do Egito, tarado, tarado, maníaco. E quem é que chegou? O Boitifar. Aí o Boitifar chegou e falou: o que está acontecendo? O que se passa? Ela falou: o quê? Eu vou falar para você. Esse tarado do Zé tentou me violar. Eu, uma mulher decente. Olha, eu te garanto que se Potifar tivesse a certeza que José fez isso, José estava prendendo o Zé, mano. Sabe o que me encanta no Zé? É que o José, ele poderia chamar o Potifar. Falei: ô Potifar, cheguei. Pô, maluco, tomo conta das suas coisas um tempão. Nunca mexi em nada, não vou mexer nessa dona. É gostosa, mas é sua. Pô, cara, não peguei não, cara. Aliás, é ela que está me dando mole. Não peguei porque ele não quis. Ele podia falar isso, sim ou não? Mas morria. Porque você tem que saber que nem toda verdade pode ser dita. Porque você pode pensar que é valente, mas tu é tolo. Valentia e tolice andam muito perto. Entendeu, querido? Antes de falar alguma coisa, pense. O Zé ficou quietinho. Sabe para onde foi? Para a prisão. Imagina ele chegando lá. Aí, ó, mais um, humilhante. E o que o José falou? O que todo mundo que chega na cadeia fala: sou inocente. Sou uma conspiração contra mim. Alguém falou: aqui todo mundo é inocente, mano. Na verdade, a prisão é um ambiente de um engano generalizado. Bandidos somos nós que estamos soltos. Eu vi esse dia o cara reclamando, o bandido, Zé, estava reclamando, porque que fazendo greve lá, manifestação, porque não tem encontro íntimo. Quer ter encontro íntimo, não vai ser preso. Aliás, eu nem sei, porque eu que não sou preso. É uma luta. O cara está com mais direito que eu. Vou fazer manifestação aí na rua também. E você pensa, você está rindo de mim ou de você? Então volta aqui. Pensa. Chegou lá, falou que é inocente. Mas inocente ou não, ele está preso, sim ou não? Mas na prisão, a prisão não muda a ótica do cara. José é José na casa dele, José é José na cisterna, José é José na casa do Potifar, e ele é José na prisão. Um cara que vive ao lado de Deus, e onde ele está, Deus está com ele, pronto. Está na casa dele, vai prosperar. Está na cisterna, não morre. Está na casa do Potifar, o cara prospera. Está na prisão, o cara prospera. Tudo bem que ele era prosperar na prisão, era ser o quê? Líder do Comando Vermelho do Egito. Hã? Lá está José, na prisão. Olha, quando um amigo dele vai sair da prisão, pelo menos ele achava que era amigo, um copeiro, ele fala pro copeiro: pô, cara, fala lá pro faraó quando você for servir, que eu não agarrei a mulher não, maluco. É engano, manda rever o processo, porque aí eu vou ser solto. Só que o texto diz que o cara esquece do José, porque o José tinha um tempo para cumprir na prisão. E o tempo que José tinha que cumprir na prisão não tinha a ver com o crime que ele cometeu, porque ele não cometeu crime nenhum. Mas tem algo que vai acontecer no Egito. Tem algo que vai acontecer no Egito, que vai tirar um cara que entrou pela porta dos fundos do Egito e vai dar a ele condições de sair pela porta da frente. José é tirado da prisão para interpretar o sonho do faraó. O faraó pergunta a ele: eu soube, através do meu copeiro, que você é um cara que interpreta sonhos. Ele disse: eu não, mas um Deus que veio comigo. Ele sabe de todas as coisas.
Olha lá, o cara está lá de frente para o faraó está dizendo, eu soube que você é o cara. Ele disse, você está enganado. Eu só sou um recipiente, onde Deus habita. Ele falou, então eu conto meus sonhos. José deu a interpretação. Deu a interpretação e apresentou a solução. O programa de solução foi apresentado por José. José dá ao faraó aquilo que o faraó não pediu. O faraó diz, me dá a interpretação do sonho. José dá a interpretação do sonho. No final ele diz, muda o seu sistema de plantio, muda o seu sistema de armazenamento, mude o seu sistema de distribuição. O faraó falou, pô, o cara entende de tudo. José falou, coloca um homem para administrar isso tudo aí. Eu penso que ele também não é otário. Um homem apto. O faraó falou, é tu. Ele falou, é eu mesmo, é isso aí. Agora você recebe um novo nome, Zefanete-Paneia. Agora você vai, certo? Uma nova casa, uma casa maneira. Deu uma mulher para ele. Dele. Eu gosto dele com o coração limpo, porque se fosse uns crentes que eu conheço, quando virou governador, ia falar assim, faraó, espera aí. Vou na casa do Potifar. Eu mando nele agora, naquela maluca, que me botou na prisão, então deixa comigo. Chama o Potifar aí. Fala que é Zefanete-Paneia. Governador do Egito. É isso aí, querido. Sair da prisão para governar. Pensa. E aí chega o Potifar e a mulher dele. E o Zé fala, ai maluco, fala agora que eu peguei ela. Não, fala você, dona, fala agora. Se eu te peguei, não peguei porque não quis. E você cala a boca, chifrudo. Fica quieto. Não, porque eu fico com raiva, eu fico pensando nisso. Porque tem gente que adora uma vingança. Tem gente que adora voltar lá, porque eu tenho que ir lá, porque eu vou pisotear, porque eu vou fazer o quê? Porque eu sou menina dos olhos de Deus, você vai ver. Quem me viu passar na prova e não me ajudou? Você é crente ou feiticeiro? Faz voodoo, pega um bonequinho e enfia na pessoa. O cara não, ele foi viver a vida dele. Ganhou uma mulher, foi viajar, comprou as terras, as paradas, tudo. O tempo passou, quem é que veio fazer? Comprinha no supermercado do Egito. Os irmãozinhos dele, uma sacolinha, carinha de foinha, tudo igualzinho. E quem é que está lá? Bonitão, pintadão, assim, ó. Pensa. Pensa assim, aquela... Eu fico imaginando, tem hora que eu fico lendo a Bíblia, eu fico imaginando. O Zé assim, eu sendo o Zé, que eu gosto de entrar no personagem. Aí eu fico pensando, e eu lá, eu ia estar assim, eles fazendo compra, eu ia falar, lá Senhor. Galinha de casa não se corre atrás, Senhor. Olha os irmãos. Eu gosto do José, porque quando ele viu os irmãos, sabe o que ele lembrou? Tudo que os irmãos fez com ele. Quando eles chegaram, pensa num cara que estava nervoso. O Zé, acusou logo de espionagem. Vocês são espião? Não somos. Cala essa boca. Zefanete-Paneia. Entendeu? CIA, FBI, é tudo comigo. KGB, prende esses miseráveis. Prendeu porque ele estava com raiva, sim ou não? Porque gente fica com raiva, não fica não? Fica não? Tem hora que você tem raiva do seu marido? Tem hora que você olha para seu filho e pensa, por que eu não comi isso quando estava pequenininho no ninho? Você olha para sua esposa e diz, Senhor, onde o senhor estava? Por que me desamparaste? Você já teve a sensação assim? Você é gente, por favor, gente tem que ter vontade. Às vezes você está no trânsito assim, ó. E o que tem livre? Um encostamento. Sangue de Jesus tem poder, Senhor. Livrinho, olha. Acho que eu vou. Não vou pedir para você levantar a mão, não. Você é gente. Entendeu? Então você é gente. O José, ele era gente, então ele sentiu. Ele mandou prender os irmãos, sabia disso? Só que 3 dias depois calmou. Nossa, tá com a cabeça quente, né? Manda soltar os meninos aí, espião nada. Tudo meus parentes.
Soltaram os meninos, depois ele fala aquelas coisas lá. Se você não conhece, vai ler, porque pensa numa história maneira, a história do Zé. Aí ele manda trazer os irmãos, e traz aqui, traz não sei o quê, e ficou com Benjamim, e aquela coisa toda, e bota o negócio ali. Você não leu a Bíblia, mas você viu a novela. Que eu sei que você viu. É uma maneira boa de ler a Bíblia, não é? Vendo a novela. Então é para mim. Eu sei até que eu estou falando, você fala, eu sei disso aí que ele está falando. Eu viu nada, você viu a novela, rapaz? Vai ler a Bíblia. Olha que maneiro. Aí, quando José resolve ficar com Benjamim, há um momento mágico para mim. Judá, o cara que liderou a rebelião para matar José, sabe o que ele diz para José? Sem saber que era José? Nós já temos um irmão que é morto, o Zé, falecido. Deus o tenha. Se esse menino fica, papai morre. Faz o seguinte, ô Zefanete Pané, fica comigo. Judá se oferece para ficar como escravo, como prisioneiro, no lugar de Benjamim. Quando José viu isso, José filho se arrependeu de... Falou para todo mundo, sai, que está acontecendo um negócio aqui. O texto diz que ele gritava de chorar. Você vê que tinha umas dores esquisitas no coração de Zé. E os irmãos olhando assim, o que está chorando? O Zefanete. Aí ele perguntou, vocês lembram de mim? Aí os irmãos falaram, lembrar, claro. O senhor é o governador. Ele falou, não, eu sou o Zé. Tirou aquela indumentária igual o Rei Júlia no Madagascar. Lembra? Eu sou eu. Gente, eu me divirto lendo a Bíblia. Você que veio aqui a primeira vez, pode voltar depois. Não é sempre que eu prego, não. É que hoje eu não tomei o remédio. Aí eu tomei bagunçado, né, Lezé? De vez em quando tem uns caras bons aqui, o Isa, tá aí a turma aí que prega. Mas escute só. Os caras falaram, o Zé? Ele falou, o Zé. Aquele Zé que você falou assim, vão matar, vão vender, vão matar, vão vender. Pois é, agora eu sou o governador dessa parada toda. Papai ainda viu, falou, papai está lá, rapaz. Falou, então, pega um carro meu desse aí, uma Ferrari, e dá um pulo lá. Eu imagino aquele menino, nunca tinha andado naquele carro. Parece até motorista de lava-jato, quando pega um carro desse bom. Eu imagineizinho lá. Chegou na frente da casa do Jacó, deu logo um cavalo de pau, literalmente, olha na verdade. E o Jacó deve ter falado assim, menino, roubaram alguma coisa, não é possível. Eles estão andando no Rio de Janeiro. E aí então, gente, eu imagino já o Rubem, que era o mais velho, cabia a ele, né? Pai, chega aí. Lembra do Zé? E o Jacó falando, todo dia, meu menino falecido. E o Rubem falando, pois é. O Zé não morreu não. Falar para o senhor, nós vendemos Zé. Mas ainda bem que nós vendemos. Porque nós sabíamos que Zé tinha potencial. Zé não era igual a gente. Você já notou que quando ninguém acredita que você vai vencer, até você vencer. Aí parece parente, amigo, todo mundo torcia por você, todo mundo. Eu sabia que você ia dar certo, dá vontade de você cavar um buraco e enterrar vivo. Os irmãos falaram, agora nós estamos lascados. José falou, nada, querido. Vocês não me venderam. Olha que coisa fantástica. Vocês não me venderam. Deus me mandou na frente para a conservação da alma, para vocês não morrer. Deixa eu falar uma coisa, Deus está no controle da sua vida. Eu não sei se hoje você está na cisterna, se você está na casa do seu pai. Eu não sei se você está na casa do Potifar, que é legal, ou você está na
prisão que é ruim. Eu não sei se hoje você está com raiva. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: não desista, vá até o final. Porque no final você vai ver como Deus recompensa aqueles que vivem segundo os seus padrões. É só isso. A vida é dura para quem é mole. Então vamos embora, vamos viver. Aprendendo, tem dia que vai ser bom, sim ou não? Tem dia que é ruim. Tem época do seu casamento que... Mas tem época do seu casamento que você fala: meu Deus do céu, pessoa certa que eu casei. E esse menino, isso é um Einstein, um menino inteligente, bonito igual o pai. Nossa, essa sogra, isso é um presente de Deus, isso. Chegou numa vassoura e agora tem asa. Não é verdade? E você vai acreditando que Deus tem o melhor para você. Você pode ficar de pé? Hoje quem veio visitar não volta nunca mais. Eu estou com medo de quem já está aqui ir embora. Feche seus olhos. Deixa eu orar por você só por uma coisa. No seu percurso aí, aconteceu alguma coisa que azedou seu coração? Eu não quero saber o que é. Quem tinha que te proteger, quem tinha que te ajudar. Você sofreu uma humilhação, uma perda, uma dor, um abuso, uma traição. Eu não sei, uma humilhação. Pode ter sido pelo seu pastor, pelo seu chefe, pelo seu pai, pelo seu avô, pelo seu cônjuge. Eu só queria que você saísse daqui como José, limpo, para continuar vivendo. Herodias também viveu um período ruim, ofendida por uma frase ou um texto narrado por João. Mas ela, ao contrário de José, não conseguiu diluir isso. Ela não conseguiu digerir isso. Enquanto ela não matou João, ela não se sentiu satisfeita. José, ao longo do caminho, ele enfrentou muitos adversários, mas nunca precisou matar ninguém. Se você hoje tem algo no seu coração que gostaria de deixar no altar: pastor, meu pai não me valorizou, não me reconheceu, aliás eu nem sei quem é direito. Eu só queria que você localizasse agora, porque essa mágoa, essa dor, não pode remover de você a visão. Prossiga na visão, como José. Alvo, vá para lá. Se tem alguém assim hoje, se localizou que tem alguma coisa, traz aqui no altar que eu quero orar por você. Se tiver alguém, sai do seu lugar e vem aqui agora. Só se tiver. Tem alguém? Isso, vem para cá. Coloca aqui no altar. Ninguém quer invadir sua privacidade, ninguém quer te envergonhar. Não tem nada disso aqui não. Tá certo? Isso, sai do seu lugar e vem para cá. O que nós queremos é que você receba de Deus força para prosseguir, força para continuar. Isso. Não te matou, fará de você mais forte. Não te destruiu, vai dar a você uma nova chance. Isso, vem para cá. Fique aqui na frente, feche os seus olhos. Nós já vamos encerrar o nosso culto. Isso. Glória a Deus. Ainda dá tempo para você. Se Deus está falando contigo, e hoje é a noite da sua cura.
vai se despedir do fato, mas vai se despedir da dor, da humilhação, da vergonha, aquilo que você nunca teve coragem de contar para ninguém, aliás, compartilhou com poucos. Olha a carga pesada, o fardo pesado vai ficar, e eles vão levar o teu, que é leve. Te damos graças por essas vidas, te entregamos a todos. Nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória. Vamos continuar como José, prosseguindo, vivendo o dia bom, vencendo o dia mau, mas prosseguindo de mãos dadas com o Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam